Que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo na reflexão da palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, o texto que queremos usar para essa mensagem é o texto texto que foi lido pela Evanilda, texto de Êxodo capítulo 19, versículos 2 a 8. E esse texto ele está muito intimamente ligado tanto com o Salmo que nós lemos, que fala de servir ao Senhor com alegria, como também com o Evangelho, onde Jesus chama seus discípulos e dá algumas ordens para eles, para que eles vão e testemunhem que o reino de Deus havia chegado neste mundo. Então, esses discípulos tiveram uma missão muito especial, assim como nós temos. E até nós vimos que Jesus pediu que nós orássemos, porque os trabalhadores são poucos, né? O dono da seara, a seara é o mundo, e o mundo está precisando de trabalhadores que de fato levem a palavra do Senhor. Em nosso texto de Êxodo, o povo nesse momento ele está parado, ele está ao pé do Monte Sinai. É logo depois que eles saíram da terra do Egito, servindo de escravos, agora eles estão ali no pé do monte para ouvir as palavras do Senhor. Deus então pede para que Moisés deixe o povo ali, e ninguém deveria nem se aproximar do monte, muito menos tocar o monte, porque todo aquele que se aproximasse e tocasse o monte, ele morreria ali mesmo. Ele não deveria chegar próximo. O único que tinha autorização para subir a montanha, o Monte Sinai, foi Moisés. E o texto afirma: Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Eu vejo aqui um momento de culto de Moisés com Deus, em um lugar marcado, em um lugar especial, não escolhido por Moisés, mas escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Esse culto não durou apenas 1h30, 2 horas, mas esse culto durou 40 dias e 40 noites. Moisés sobe e lá é servido pelo próprio Deus. Servido, eu digo porque ali ele recebe as tábuas dos mandamentos, quer dizer, Deus concede a grande bênção e alegria a este servo dele de receber os 10 mandamentos do próprio Senhor. E esses 10 mandamentos, eles estão entre nós até os nossos dias e vão continuar até a volta de Cristo. Moisés não arrumou desculpas, ele foi. Ele subiu o monte. Ele poderia ter dito: Senhor, agora não, eu estou cansado, eu não vou subir o monte. Hoje eu não posso, porque eu estou com dor nas pernas, dor na coluna, eu não estou em condições de subir o monte. Ele podia ter dito: hoje eu pretendo ficar com a minha família, fazer um churrasco. Ou talvez ele podia ter dito: Senhor, o Senhor tem poder, fala comigo aqui aonde eu estou, daí eu nem preciso subir o monte. Fala aqui, vem aqui falar comigo. São alguns detalhes importantes. E ele nem perguntou para Deus: Deus, vai demorar essa subida lá em cima? Ele simplesmente foi. Eu vejo aqui uma ligação muito forte com o nosso templo, que foi construído para ter um lugar especial, um lugar onde o povo de Deus se encontra,
se reúne para um momento em que ele é separado do mundo. Ele quer, nós como povo de Deus, nós queremos deixar as coisas do mundo, parar um pouquinho os nossos afazeres, nossa vida de correria e dizer: Senhor, eu quero dedicar um tempo exclusivamente para Ti. Na verdade, não é nem para Deus, é para que o Senhor venha trabalhar em mim. Eu estou precisando disso. A construção de um local especial para esse encontro já foi ordenado por Deus desde o Antigo Testamento. Basta nós darmos uma pequena olhada. Deus diz: vocês vão construir, vocês vão fazer uma tenda, e lá eu vou me encontrar com o povo. E nessa tenda ainda existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sacerdote recebia a ordem de Deus para entrar uma vez por ano. Então essa construção, um templo dedicado, consagrado ao Senhor, é da vontade de Deus, sim. No entanto, infelizmente muitos não querem e não vão nesse local. Muitos não querem. Muitos se justificam dizendo: eu não tenho tempo para isso. Isso é um tempo jogado fora. Ou talvez: estou cansado hoje. Talvez faço minhas orações em casa e leio a Bíblia lá e está tudo certo. O culto é muito extenso. É o único dia que tenho para descansar. Não vou por causa do pastor ou talvez de um membro que disse uma palavra e eu não gostei. Então aquilo lá já serviu de tropeço e eu acho melhor eu não ir. Esquecemos que é um local onde Deus vem tratar das nossas feridas. Esquecemos que é um momento especial que Deus cuida dos seus. Se a pessoa, o cristão que percebe a necessidade de ter um cuidado de Deus, ele deveria dedicar esse tempo ao Senhor, para que Deus lhe curasse as feridas. Somos servidos pelo próprio Deus, sendo guiados pela sua santa palavra. Tenha um encontro muito especial com uma pessoa especial, com um Deus especial. Eu tenho um encontro com o meu Salvador de uma maneira especial. Assim como Deus poderia ter falado com Moisés em sua tenda, ter chamado Moisés lá dentro: Moisés, vai lá dentro da sua tenda, eu quero conversar contigo lá. Que Ele está presente na sua casa quando você lê a Bíblia, quando você ora. Deus escuta a sua oração, sim. Porém, Deus também quer que tiremos um tempo especial, dedicado, consagrado a Ele, onde você se consagra ao Senhor. Você esquece de tudo aquilo que você poderia estar fazendo, um churrasco, jogando um futebol, conversando com os amigos, tomando um tereré, passeando, indo na sorveteria e tantos outros lugares. Mas se diz: agora não. Eu tenho um encontro marcado, um encontro semanal. Todo dia, todo sábado, esse horário, eu tenho um encontro com o meu Salvador. E eu reservo esse momento para esse trato especial de Deus comigo, para esta finalidade. Assim também estaremos honrando o seu nome e testemunhando a nossa fé. O versículo que dá para chamar bastante atenção também é o versículo 5, quando ele diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Tem duas coisas nesta frase
de Deus que nós podemos pensar de maneira separada. A primeira delas: se ouvirem atentamente a minha voz. Como o povo está precisando, assim como naquela época, de ouvir atentamente a voz de Deus. O mundo está precisando de Deus. As pessoas estão precisando de Deus. Mas deixar Deus de fato ser Deus da vida delas. Não somente fazer de conta que escuta, mas ouvir de fato a voz do bom pastor. Ouvir atentamente significa, e nesse ouvir atentamente estão incluídas algumas coisas, como crer na palavra de Deus, crer que estas palavras são verdadeiras, crer que Deus, movido pelo Espírito Santo, nos deixou esta palavra. Ouvir atentamente é acolher essa palavra. São palavras necessárias para a vida humana. As palavras de Deus são necessárias para a vida humana. Para mim, para vocês. Sem esta palavra de Deus, nós não sobrevivemos. E isso Jesus disse lá para o diabo, quando foi tentado: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este ouvir atentamente traz a ideia de acolher no coração, na mente, na alma. É muito mais do que simplesmente dizer eu ouvi, está tudo certo. Mas vai muito além disso. Traz também algo extremamente importante: colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, inclusive da sua própria vontade. Dizer não aos seus desejos quando esses desejos ferem a palavra do Senhor. E nesse cristianismo moderno que nós vivemos hoje, percebemos que não é mais assim que está acontecendo. E meus irmãos, século 21, grandes modernidades, muita tecnologia à disposição. Nós somos testemunhas do quanto evoluiu o mundo nos últimos 30, 40 anos. Quanta coisa mudou. As informações a nível mundial, elas chegam que quase instantaneamente, você quase consegue acompanhar instantaneamente no momento em que está acontecendo o fato. Muitas mudanças de pensamentos. Os pensamentos mudaram demais. Os costumes, o próprio conhecimento sobre o ser humano, natureza, animais, muita modernidade. E diante disso, será que ainda há espaço para ouvir atentamente a voz de Deus? Até onde nós estamos ouvindo a voz de Deus? Até onde estou disposto a ouvir Deus? E de fato dizer amém no final, quando Deus termina de dizer.
Estamos precisando ouvir a voz do bom pastor. Mas Jesus sabe que no meio de tudo que está acontecendo, no meio de tantas coisas, de tanta tecnologia, de tanta mudança, Ele diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz. Nada nesse mundo vai fazer com que as ovelhas de Jesus tirem o ouvido atento à sua voz. E não importa o que se escuta lá fora, nada vai fazer com que as ovelhas, por mais que o diabo tente, o mundo tente, a sua carne tente, nada vai fazer com que as suas ovelhas desviem do caminho do bom pastor. A humanidade está precisando ouvir essa voz. Estão precisando ouvir atentamente a voz do bom pastor. E pela ação do Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo haja em você. Deixe que essas palavras sejam e façam sentido na sua vida. Use o poder do Espírito Santo na sua vida, porque você tem poder sim de dizer: eu não quero isso. Ou Espírito, até aqui, daqui você não passa. A solução é essa, irmãos: ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz de Deus. Segundo ponto ali nesse versículo, ele diz: guardarem a minha aliança. A aliança do Antigo Testamento de Deus, que Deus tinha feito com o povo, e todo aquele que permanecia nessa aliança, quer dizer, crer nas promessas de Deus, especialmente na promessa do Messias. Se você crer na promessa do Messias, ouvir a minha voz, olhar para a minha palavra e crer nela, esse era salvo. Mas hoje, nós temos uma nova aliança. E naquela quinta-feira da Semana Santa, Jesus, o nosso Salvador, naquele momento de celebração da ceia, ele toma o cálice e afirma: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 1 Coríntios complementa um pouco, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quer dizer, agora nós temos um Salvador, o Messias, aquilo que no Antigo Testamento as pessoas aguardavam. Hoje nós podemos olhar para ele, ver o que ele fez, ver o final da história, ver o quanto ele sofreu, que ele foi crucificado e que ele derramou o seu sangue. Agora, depois de Cristo, vivemos uma nova aliança, estipulada por Deus, não por mim, nem por vocês. Essa aliança com Deus em nenhum momento dependeu do ser humano, mas depende de Deus. E quem diz a forma como vai para o céu, não sou eu, mas é Deus. Não são vocês, mas é Deus. E Deus agora, Ele deu o seu Filho. E essa é a nova aliança. Nele, nós somos tornados santos, somos tornados filhos de Deus. Nos é dado a sua santidade para entrar no céu. E desde lá até hoje, ainda celebramos essa ceia que Jesus colocou. Vejam bem, Jesus colocou, não foi a igreja luterana, não foi o sínodo luterano, não foi ninguém humano, mas Deus instituiu.
E desde lá ela permanece entre nós. Ela permanece entre nós. Participar desta ceia, isso já é exclusividade de filhos de Deus. Deus a colocou para que o povo de Deus participasse dela. E aí, para participar, primeiro lugar, quem nos torna dignos de chegar a essa mesa é Jesus. Se nós não crermos em Jesus como Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, isso já diz que eu não estou preparado para esta ceia. Porque assim como ela dá perdão, vida e salvação, ela também dá condenação. E isso é fato. Isso é uma ação de Deus em cada coração. Quando você recebe aqui o pão e vinho de forma visível, você está recebendo de forma sobrenatural o corpo e o sangue do Senhor. Acontece isso porque Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. São palavras dele. E ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele disse o que acontece, não nós. Ali nós recebemos transformação. Ali Deus vem trabalhar o nosso coração, o coração de cada pecador, e por isso, sem medo de errar, Deus dá poder para as pessoas se curarem do seu pecado. Senão que Deus nós estamos adorando. Se nós não falamos de cura, falamos de cura de pecado, e falamos de mudança de vida, por uma ação que acontece no coração de cada cristão, ou a gente não recebe poder de Deus. Como fruto deste estar na aliança de Deus em Cristo, um dos frutos é ouvir atentamente a voz. Ouvir e saber qual é a sua vontade, Senhor. Quando participamos é colocar o nosso desejo humano abaixo da vontade de Deus, não acima. Deus é obrigado a se adequar ao século 21, com suas modernidades, suas tecnologias, com tudo que está à disposição. Deus não vai mudar a sua palavra. Outro fruto é estar na aliança de Deus em Cristo, é responder como aquele povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. E aqui eu quero dizer que, como cristãos, movidos pelo poder do Espírito Santo, nós procuramos fazer sim a vontade de Deus. Na fé nós queremos falar de obediência. Eu vou seguir a voz do meu pastor. As notícias de querer modernizar a Bíblia não param de chegar. Recebi mais uma ontem, que estão agora querendo pedir para mente inteligente, ou como é que é? Inteligência artificial, agora reescrever a Bíblia. Bom, se o mundo está incomodado com a Bíblia, isso é um bom sinal, né? É sinal que a Bíblia está incomodando mesmo, né? Então as coisas não param de chegar. Alguns preferem dizer: não, a Bíblia é uma questão de interpretação. E o nosso princípio de interpretação é que ela se interpreta a si mesma. E nenhuma outra denominação tem esse princípio de que ela se interpreta a si mesma. Você não precisa buscar a interpretação de texto. E o que está oculto aos nossos olhos, o Espírito nos mostra. Então, para estes que querem mudar o texto, Deus também preveniu os filhos dele, dizendo:
Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então isso é um alerta para quem fala muito em mudar a Escritura, modernizar a Escritura. Nós temos aqui uma palavra do nosso Deus. Irmãos, permaneçam firmes na aliança feita por Deus com os seres humanos. É Deus quem fez essa aliança. Não tente mudar. O caminho foi colocado aí. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que, movido pelo Espírito Santo e este espírito de poder, também respondemos à fé que recebemos, dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. Por Jesus, nosso Salvador. Amém. Esta oração que segue é uma bonita oração, até mesmo em resposta a esta mensagem. Nos coloquemos em pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário espírito. Amém.